Na aula passada a gente começou a discutir o magnetismo, então a gente viu, né, que o magnetismo é um tipo de interação já conhecido de bastante tempo, né, desde a antiguidade, é muito anterior à eletricidade, e aí esse fenômeno do magnetismo ele foi descoberto numa região da Ásia conhecido como Magnésia. É por isso que o nome do fenômeno foi batizado, né, foi chamado de magnetismo, por conta do nome do local, né. E daí, com o tempo, esse fenômeno, né, essa interação, ela foi ganhando algumas aplicações importantes, né, e por isso os cientistas, né, os curiosos da época lá, e ao longo do tempo, vieram estudando esse fenômeno. E só no século XIX, um professor universitário, né, chamado Orensted, conseguiu mostrar, ele já estava desconfiado, né, que a origem microscópica do magnetismo era as cargas elétricas, eram as cargas elétricas. Então ele queria mostrar que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo. Daí ele fez uma experiência bem simples e que conseguiu mostrar que existia mesmo uma relação, né? Ele pegou lá um fio condutor e aí quando ele aproximava o fio desligado, né, sem corrente elétrica, de uma bússola, esse fio não fazia nada, não causava nenhuma perturbação no comportamento da bússola. Daí, quando ele fazia uma corrente fluir pelo fio, ele percebia que essa corrente fazia ali uma perturbação no comportamento da bússola, e com isso ele mostrou que a bússola, que funciona baseada no magnetismo, né, na interação magnética, tinha uma relação, né, com a corrente elétrica. Então, ele mostrou que o magnetismo e a corrente elétrica tinham alguma relação, uma coisa com a outra, né? E aí, ao longo dos anos, do tempo, né, do século XIX, muitas outras experiências e muitos outros experimentos sobre o magnetismo em relação à carga elétrica foi realizado, né? Então, hoje a gente sabe que a origem microscópica do magnetismo é a carga elétrica. Do mesmo jeito que a origem microscópica da eletricidade é a carga elétrica, do magnetismo também é, né? E é por isso que foi possível unificar essas duas ciências numa só, que é o eletromagnetismo, né? Que hoje a gente conhece e usa bastante no nosso cotidiano, né? Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai entender de que maneira que a carga elétrica interage com o campo magnético. Então, vamos supor que você tenha um campo magnético, né, constante, uniforme, e daí você coloca uma carga elétrica ali dentro. O que acontece? Como é que acontece a interação? Então, a gente vai ver isso aqui na aula de hoje. Tá? Uma primeira constatação que a gente pode ter aí a respeito da eletricidade, da origem microscópica do magnetismo, que é a carga elétrica, né? É que para você produzir interação magnética, né? Para você produzir um campo magnético a partir de uma carga elétrica, ela precisa estar em movimento, tá? Quando você tem uma carga elétrica parada, ela só produz campo elétrico, que é esse que a gente já vem conhecendo aí de bastante tempo, desde o início do ano, tá? Agora, se essa carga elétrica ela se move, ela se desloca num certo referencial, além do campo elétrico, ela produz também um campo magnético, tá? Então, para uma carga elétrica interagir magneticamente, ela precisa estar em movimento. Essa é uma característica muito importante aí do surgimento do magnetismo. Tanto é que o magnetismo associado ao ímã, ou os materiais ferromagnéticos, né, tem a ver com uma propriedade aproximada, né, de movimento que as partículas microscópicas têm, que é o spin. Tá? Então, o spin está relacionado aí à possibilidade de você ter corpos magnetizados, né? Então, um ímã, por exemplo, ele tem lá dentro dele os elétrons, e os elétrons ele tem os spins todos alinhados, e esse alinhamento dos spins repercute macroscopicamente no surgimento de um campo magnético, tá? Então, a gente tem essa coisa aí muito, muito importante da relação da carga elétrica com o magnetismo. Na aula de hoje, o que a gente vai ver, não é esse texto, é outro. Bati no lugar errado aqui. Então, a gente vai começar analisando essa figura aí para a gente poder entender como é que o campo magnético interfere no comportamento de uma carga elétrica.
Tá? Então, a gente tem nessa figura um ímã, né? Essa imagem ela dá a entender que a gente consegue separar o polo sul do polo norte. Parece que são dois ímãs diferentes, né? Mas, na verdade, isso a gente viu na aula passada, não é possível. A gente não consegue arrancar o polo norte de um polo sul e deixar ele separado em corpos diferentes. Então, o que deve estar acontecendo aqui é que esse ímã é aquele ímã em forma de U, né? Então, a imagem não mostra, mas tem que ter uma conexão entre essas duas partes, para você poder ter um polo norte e um polo sul. Tá? Então, deve ter uma ligação aqui por cima, que a gente não vê, ou então aqui por baixo, mas essas duas partes elas não podem estar separadas, produzindo linhas de campo assim, não. Tá? Eles devem ser parte de um mesmo corpo. Essa parte azul, que é o polo sul, né? E essa parte vermelha, que é o polo norte. Tá? Então, você tendo aí esse ímã, nesse formato, eles vão produzir, esses dois polos vão produzir um campo magnético. Então, o campo magnético produzido por esses dois polos são essas linhas horizontais que a gente está vendo aqui na figura, tá bom? E daí eu pego e coloco uma carga elétrica dentro desse campo magnético, essa bolinha aqui. Nesse exemplo, essa carga magnética é uma carga positiva, tá? E aí o que vai acontecer? Se eu pego essa carga elétrica e deixo ela parada aqui dentro, aí não acontece nada. Eu não tenho nenhuma interação do campo magnético com a carga, porque ela não está produzindo por ela mesma o campo magnético para interagir com esse aqui do ímã, tá bom? Então, para você conseguir ter uma interação magnética com essa carga elétrica aqui, ela tem que ter uma velocidade, ela tem que estar se movendo. Então, esse vetor que a gente está vendo, é um vetor verde ou preto, sei lá, ele é o vetor que representa o comportamento da carga elétrica, o movimento da carga elétrica, né? Ela tem essa velocidade aqui, ó, tá? E aí o campo magnético, como ele é horizontal nessa direção, você vê que esses dois vetores eles estão formando um plano, eles definem um plano, tá? A força magnética ela vai acontecer perpendicularmente a esse plano. Então você tem esse vetor que representa a velocidade da partícula, você tem esse outro vetor azul que é o campo magnético, eles têm um ângulo aqui entre eles, pode ser um ângulo de 90 graus ou diferente de 90 graus, mas esses dois vetores estão definindo um plano, como se fosse a superfície de uma mesa, vamos supor. Tá? A força magnética vai ser ortogonal, perpendicular a essa superfície. Tá bom? É assim que funciona a força magnética. Então, ela é bem estranha, né? É um tipo de interação que até agora a gente nunca tinha visto nada parecido com isso. Você tem ali os vetores em direções diferentes, formando essa superfície, esse plano, e a força sai dessa superfície. Então, esses três vetores aqui formam uma estrutura tridimensional, que a gente pode chamar de triedro. Tá? Você tem, nesse caso desse exemplo aqui, o vetor velocidade perpendicular ao vetor campo magnético, que por sua vez é perpendicular à força, e por sua vez é perpendicular à velocidade. Então, eles são perpendiculares entre si, né? Isso só é possível se eles estiverem numa estrutura tridimensional. Então, a força magnética ela tem esse probleminha aí, né? Esse elemento de dificuldade, que é a gente poder determinar a direção e o sentido da força magnética, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Como é que a gente faz para determinar essa direção e o sentido, tá? Agora, o módulo dessa força é fácil de determinar, é fácil de calcular. É dado por essa expressão que a gente está vendo aqui em azul, tá? Então, você tem que ter uma carga elétrica, é claro, porque se você não tem carga elétrica, não tem como ter interação magnética. Né? A origem microscópica da interação magnética é a carga elétrica, tá? Essa carga elétrica ela precisa ter uma velocidade, e se a carga estiver parada, ou seja, se esse V for zero, a força também é zero. Tá? Não tem força nenhuma. Então, ela tem que ter uma velocidade, essa velocidade tem que entrar aqui na fórmula da força. E, além disso, tem que ter um campo magnético, né? Que é o módulo desse vetor azul aí que a gente está representando pela letra B. Tá? Então, o campo magnético, geralmente, a gente usa a letra B para representar ele. Tá? E, além disso, o ângulo formado entre esses dois vetores aqui, que é esse ângulo θ que está dentro desse seno, também vai influenciar no valor da força. Né? Imagina que você pegue essa carga e jogue com ângulo zero, ou seja, a velocidade
que essa carga tem, ela é na mesma direção, no mesmo sentido desse vetor B, tá? Eles estão na mesma linha reta. Quando eu jogo uma carga elétrica nessa situação, eu consigo definir um plano entre esses dois vetores? Eu não consigo, né? Porque se eles estão em cima de uma mesma linha reta, como é que eu posso definir um plano formado por esses dois vetores? Não tem como, tá? E aí, nesse caso, a gente não vai ter força magnética nenhuma acontecendo. Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ele precisa ser diferente de zero. Por isso que aqui na fórmula entra o seno do ângulo. Porque o seno de zero é zero. E aí, se eu faço esse ângulo θ valer 0 graus, essa força aqui vai dar zero, 0 newton. Tá? Então, além de ter uma velocidade, a velocidade dessa carga elétrica não pode ser na mesma linha reta do vetor campo magnético. Tá? Ainda que a carga tenha uma velocidade, essa velocidade é na mesma linha reta do vetor campo magnético, não vai ter interação magnética nenhuma, não vai ter força magnética agindo na partícula. Tá bom? Então, essa velocidade ela tem que formar um ângulo diferente de zero, ou diferente de 180 graus, né? Porque 180 graus corresponde a você colocar a partícula com uma velocidade que também está na mesma linha reta, só que para o outro lado, no sentido oposto. Tá? Então, se você joga a carga aqui com uma velocidade para cá, né, para a esquerda, também não vai ter como você definir um plano para poder especificar a direção da força. Então, a força dá zero. O seno de 180 graus também é zero. Tá bom? Então, assim a gente calcula o módulo da força magnética. Essa força magnética aqui ela vai ter o valor máximo quando esse ângulo vale 90 graus, né? Porque o seno de 90 é 1, é o maior valor que o seno pode ter. Então, essa força ela vai ter o maior valor quando isso aqui vale 1, ou seja, quando esse ângulo θ é 90 graus. Ok? Aqui nessa observação a gente fala sobre isso. Né? Ó, se a velocidade de lançamento da partícula no campo formar um ângulo de 0 graus, com o vetor B, né, com essas linhas de campo, a força vai ser zero. Tá vendo? A mesma coisa se a velocidade formar um ângulo de 180 graus. Aí você tem o campo B para um lado, a velocidade para o outro, para o lado oposto. Da mesma forma, você não consegue definir um plano entre esses dois vetores, e daí você não tem uma força magnética agindo aqui. Ó, a força dá zero. Tá certo? Mas e com relação à direção e o sentido dessa força? Como é que a gente faz, né, para definir? E aí existe um monte de regra, né, várias regrinhas. A gente vai usar aqui, para entender o comportamento da força, essa regra que nos livros aí do ensino médio chama de regra do tapa. Tá? Chama de regra do tapa porque você usa a mão aberta assim, para poder especificar a direção da força magnética. Tá? Então, como é que funciona? Qual que é a regra que a gente usa? Ó, vamos supor que o campo magnético, as linhas de campo magnético, estejam ao longo dos seus dedos, igual foi nessa figura aqui, tá vendo? Esse vetor azul é o campo magnético. E aí a velocidade da carga, que é uma carga positiva aqui nesse exemplo, está ao longo do polegar, tá bom? Então você tem ó, o campo magnético ao longo aqui da sua mão, né, dos dedos da sua mão, e a velocidade da partícula no polegar, tá? Com isso você tem um plano bem definido aí, né? É o plano da palma da sua mão, tá? Então, sendo a carga positiva, a força magnética está apontando para fora desse plano, para cima. É um vetor saindo da palma da sua mão, tá bom? Então, a gente pode representar usando um desenho assim tridimensional, tipo isso que a gente está vendo aqui, que é um pouco mais difícil de fazer, né? Ou então a gente usa esse símbolo, ó. Vocês estão vendo aqui uma bolinha com um ponto no meio, né? Então, essa bolinha com um ponto no meio indica que tem um vetor, que é o vetor força, né? Saindo do plano da tela aí, do teu computador, do teu celular, tá bom? Então, essa que é a regra do tapa que a gente usa para definir a direção e o sentido de uma força magnética. Tá? Então, essa regrinha aqui, ó, com o vetor saindo da palma da mão, funciona se a carga for positiva. Né? Agora, se a carga for negativa, o sentido inverte, né? Então, vai ser um negócio desse tipo aqui. Ó. A gente está vendo nessa outra figura de baixo. Tá?
Ó, você tem um campo magnético ao longo dos dedos, dos 4 dedos aqui, né? A velocidade ao longo do polegar. Isso define um plano. Se a carga que está aqui for uma carga negativa, a força magnética vai estar entrando no plano da mão, aí, no plano gerado por esses dois vetores. Tá? Então, a gente usa a convenção aqui de símbolos, né, que é essa. Tá? Então, se você tem uma bola com um ponto no meio, isso especifica um vetor que está saindo do plano do papel ou do plano da tela, onde a gente está vendo a figura. Tá? Se eu tenho uma bolinha com um X no meio, igual está aqui ao lado direito, significa que esse vetor está entrando, ele está penetrando no plano da tela, no plano do papel. Tá bom? Então, se eu fosse representar esse vetor aqui, ó, por exemplo, aqui nesse ponto, eu faria uma bolinha, em vez de colocar um ponto no meio da bola, igual eu fiz aqui nessa primeira figura, você coloca um X. E aí isso indica que o vetor está entrando no plano. Certo? Eu acho que é isso, né? Sobre... Aqui já tem exemplo para a gente discutir. Tá, então, quais são as informações que a gente precisa guardar aí a respeito do comportamento da carga elétrica dentro do campo magnético? O primeiro é a maneira como a gente calcula o módulo. Lembrando que o seno do ângulo aqui é muito importante, né? Porque a depender do valor desse ângulo, a força pode ser zero. É por isso que a gente precisa do seno do ângulo aqui. Se o ângulo for 0 ou 180, o seno dá zero e a força dá zero. Tá? A força depende da carga, da velocidade do campo magnético. Alguém falou alguma coisa aí ou foi barulho de alguém chamando? Certo? Então, com isso, a gente pode discutir alguns exemplos aqui. O primeiro é um exemplo bem simples, porque é um exemplo mais de fazer cálculo do módulo. O cálculo do módulo é muito fácil, é só multiplicar os dados aí, né? Então, aqui o que a gente tem nesse primeiro exemplo? Ó? A gente está falando aqui. Uma partícula de carga Q é igual a 2 microcoulombs, né? 10 a menos 6 coulombs, é lançada em um campo magnético uniforme de módulo 0,3 Tesla. Eu esqueci de comentar com vocês, né? O módulo do campo elétrico, a unidade de campo elétrico no sistema internacional é o Tesla. Tá? Esse campo magnético aqui a gente mede em Tesla. Né? Em Tesla como uma homenagem, né? Aquele cientista lá muito importante do estudo do eletromagnetismo. Né? Então, resolveram dar o nome de Tesla para a unidade do campo magnético. Tá? Então, se você for fazer uma análise dimensional aqui, a unidade desse campo magnético tem que ser Newton de força por Coulomb por metro por segundo de velocidade, né? Então, fica uma coisa muito complicada, resolveram chamar isso tudo de Tesla. Então, a unidade do sistema internacional para o campo magnético é essa. Então, voltando ao nosso exemplo, a carga elétrica ela tem 2 microcoulombs e ela é lançada num campo uniforme, num campo magnético uniforme, de intensidade 0,3 Tesla, né, com uma velocidade de 5 vezes 10 a 3 metros por segundo, formando um ângulo θ com vetor B. Tá? Então, para cada caso, a gente vai calcular o valor do módulo da força magnética que atuará na partícula, né, sabendo que o valor de θ é. Então, a gente tem aqui 5 opções, né, 5 possibilidades. Esses são os valores dos ângulos θ. Tá? Certo? Então, a força vai ser QVB. Esse QVB aqui é um número fixo, né? Porque a carga é sempre a mesma, o campo é sempre o mesmo, a velocidade é sempre a mesma. Então, quando a gente multiplica esses 3 números, a gente encontra esse valor aqui. Ó. 3 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Vezes o seno do ângulo θ. E aí, isso que muda para cada exemplo, para cada item. Então, se o ângulo θ é 0 graus, o seno de 0 graus é 0. E aí, a força vai dar 0. Tá vendo? A mesma coisa acontece para o ângulo de 180 graus. Né? O seno de 180 é 0. Então, a força dá 0. E aí, para cada ângulo, você vai ter um valor diferente da força, porque o seno vai ser, para cada ângulo, um valor diferente. Né?
Então, o maior valor que essa força vai ter é 3 vezes 10 a menos 3 newtons, que é justamente quando esse seno aqui vale 1, ou seja, quando o ângulo é de 90 graus. Tá? Então, se o ângulo é de 90 graus, eu tenho o máximo da força magnética acontecendo, que vai valer QVB, né? Carga, velocidade, campo magnético. No caso desse exemplo aí, 3 vezes 10 a menos 3 newton. Tá bom? E tem seno de 30 graus, de 60 graus, de 45. Para cada um vai dar um valor diferente, porque os senos são diferentes, né? Agora, esse segundo exemplo aqui, ele já é um pouco mais complicadinho, né? Apesar de não ter conta para fazer, porque ele discute agora essa questão da direção e o sentido da força magnética, né? Então, vamos ver o que está escrito aqui no enunciado. Para cada situação apresentada abaixo, complete a lacuna de acordo com as propriedades conhecidas para a força magnética que atua em uma carga elétrica se movendo em um campo magnético uniforme. Eu faço o desenho dos vetores para facilitar a visualização. Quando você for fazer isso aí na sua folha, né, para estudar e para entender melhor, você faz no papel, fica mais fácil de visualizar. O que a gente tem aqui na letra A é o seguinte, ó, a velocidade de uma carga elétrica positiva, ela é vertical e para cima, tá vendo? E o campo magnético, onde essa carga está, ele é horizontal e para a direita. Então, a gente vai usar a regrinha do tapa lá, né? Aquele regra da mão aberta, da mão direita, né? Tem que usar a mão direita, tá? Para determinar a direção e o sentido da força magnética. Tá? Então, eu tenho um campo magnético, lembrando que o campo magnético está ao longo da direção dos dedos, tá? Desses 4 dedos aqui, e a velocidade está ao longo do polegar. Então, esse primeiro exemplo aqui está dizendo para a gente que o campo magnético ele é horizontal e para a direita. Então, você vai pegar a sua mão e vai apontar nesse sentido, horizontal e para a direita. Enquanto que a velocidade da carga, que é uma carga positiva, é vertical e para cima. Então, a sua mão vai ficar dessa forma. Tá? Então, você tem os seus dedos ao longo da horizontal, apontando para a direita, o polegar apontando para cima, porque é para onde que a velocidade da partícula está apontando, e daí, como a gente viu, a força magnética vai estar saindo da palma da sua mão. Né? Por que a força magnética está saindo da palma da mão? Porque a carga é positiva. Se fosse uma carga negativa, estaria entrando. Tá? Então, como você vai ter que posicionar a sua mão dessa forma, né? De frente, a palma da sua mão de frente para a tela do teu celular ou do teu computador. Tá? E, como a carga é positiva, então a força magnética que está acontecendo aqui, ela está apontando para dentro do plano da tela. Tá? Então, a resposta que você vai colocar aqui, escrita por extenso, né? Eu vou escrever para dentro do plano da tela. Ou então, para dentro do plano da folha que eu estou escrevendo. Tá? E aí, se você for fazer o desenho, como é que a gente pode representar esse vetor? Né? Você faz lá aquele círculo e coloca um ponto no meio. Isso aqui, ó. Tá? Por que é um ponto no meio? Porque o vetor está entrando, está penetrando, né, o plano da tela ou do papel, tá bom? Se tivesse saindo, aí você colocaria um X. Se a carga fosse negativa, por exemplo, aí a força estaria no sentido oposto, né? Então você colocaria um X ali. Tá? Certo? E tem um segundo exemplo aqui, né? Que é para completar a lacuna. O que é dito nesse segundo exemplo? Ó, a velocidade da carga negativa é vertical e para cima, tá? E a força magnética é horizontal e para a esquerda, tá bom? Para a esquerda para cá, para a minha esquerda aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai usar também a regra da mão para determinar o sentido do campo magnético, tá? E aí, para facilitar a sua vida, como aqui está dizendo que a carga é negativa, você primeiro faz o que aconteceria com a carga positiva, porque é mais fácil avaliar a carga positiva. E aí, no final, é só inverter o sentido daquilo que você encontrar. Então, o campo magnético que você determinar para a carga positiva, né, para a carga negativa tem que ser oposto, tem que estar virado para o sentido oposto, tá bom?
Então, o que está dizendo aqui? Ó? Velocidade é vertical para cima, tá bom? Ó, velocidade vertical para cima. A força magnética aponta na horizontal e para a esquerda. Então, a palma da tua mão tem que estar virada para a esquerda. Para onde que vai estar o campo magnético? O campo magnético está ao longo dos dedos, né? Então, se essa carga aqui fosse uma carga positiva, o campo magnético estaria entrando no plano do quadro. Tá vendo a minha mão, como é que ela está posicionada? Velocidade para cima, campo magnético, né? Força magnética, desculpa, né? Para a esquerda, tá? Então, o campo magnético tem que estar entrando. Ó. Os dedos estão apontando para dentro do plano da tela. Tá? Mas isso vale para uma carga positiva. Né? Mas a minha carga aqui no exemplo B é negativa. Então, o campo magnético ele tem que estar apontando no sentido oposto. Ele vai estar para fora do plano do quadro, ou para o plano da tela. Tá certo? Tem um terceiro exemplo aqui, que eu vou deixar por conta de vocês avaliarem. Tá? Nesse terceiro exemplo, você tem que determinar o sentido da velocidade de uma carga positiva. Então, você usa aí a regra da mão direita, você tem que usar a mão direita, para determinar essa velocidade. Tá bom? O sentido da velocidade. Aqui embaixo já tem um gabarito, tá vendo? Então, na letra A, a resposta é perpendicular ao plano da tela e para dentro, né? Na letra B, como a gente acabou de ver, é perpendicular ao plano da tela e para fora, tá? E na letra C, você vai concluir aí que a velocidade tem que ser vertical e para baixo, tá? De acordo com a regra da mão. Certo? Então é isso que acontece. Quando você joga ali, dentro de um campo magnético, uma carga elétrica, né? Com uma certa velocidade, ela vai estar sob a ação de uma força magnética, desde que essa velocidade não seja ao longo da linha reta aí que define o sentido do campo magnético, tá bom? E essa força ela é perpendicular ao plano gerado pelo campo B e V, né? Velocidade e campo magnético, tá bom? E aí por isso que a gente usa essa regra da mão direita para determinar o sentido dos vetores aí, a direção e o sentido. Na aula que vem a gente vai discutir o que acontece sobre um fio conduzindo corrente. A gente está avaliando aqui o comportamento de uma carguinha, né, de uma partícula carregada. Pode ser um próton ou um elétron que você joga aqui dentro. E se você tiver um fio conduzindo corrente, né, como é que fica a força sobre esse fio? Porque num fio você tem cargas elétricas se movendo. Então, naturalmente, vai ter uma força magnética acontecendo em cima desse fio, né? E é isso que a gente vai ver aí na aula da próxima semana. Aliás, hoje é dia 26, semana que vem é dia 2, né? Terça-feira. Dia 2 é feriado. Então, só no dia 9, a próxima aula, tá? Então, a gente vai dar uma recapitulada aí nesse assunto, né? Para relembrar. E a gente vai discutir o comportamento de uma corrente conduzindo... Aliás, um fio conduzindo corrente dentro de um campo magnético. O que acontece? Sobre a unidade do campo magnético, a gente usa o Tesla, tá? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, para finalizar. Aqui na página... Página 230 aqui daquele material que eu passei para vocês, que eu mostrei para vocês na aula passada. Tem uma discussão um pouco mais aprofundada aí da questão do módulo, aliás, do módulo não, da unidade de campo magnético, tá? Se a gente for olhar aquela fórmula que a gente viu para força e isolar o campo magnético, a gente vai ter isso aqui, né? Então, o campo magnético tem que ter unidade de força, Newton, né? Dividido por Coulomb da carga elétrica e metro por segundo da velocidade, que é o que está escrito aqui, tá vendo? Isso tudo é o que a gente chama de Tesla, tá? Então, um Tesla é 1 Newton por Coulomb vezes metro por segundo. Tem cabimento a gente ficar carregando esse símbolo muito complicado, né? Para representar a unidade de um campo magnético. Então, definiu-se como Tesla
essa unidade aqui. É a unidade padrão do sistema internacional, porque a gente vê aqui força em Newton, carga em Coulomb, tempo em segundos, distância em metro, tudo no sistema internacional, né? Então, o Tesla é a unidade padrão do sistema internacional para campo magnético. Mas existem outras unidades. Né? Por exemplo, existe uma unidade chamada Gauss também. Só que essa não é a do sistema internacional, não é a padrão do sistema internacional. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre o conteúdo que a gente está vendo, pode perguntar agora, tá? Eu vou colocar aqui no chat a lista de presença. E aí, se vocês não tiverem dúvida ou pergunta para fazer, por hoje a gente encerra aqui. E a nossa aula seguinte é só no dia 9, porque dia 2 é feriado. Eu não sei se a gente vai precisar fazer reposição, ou se vai ter que usar algum sábado letivo, mas a gente discute isso depois. Valeu!